Governo de olho nas pautas populares, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou hoje aqui em São Paulo que o Planalto pode enviar um projeto de lei com urgência para o Congresso Nacional. O objetivo é acelerar a aprovação do fim da escala 6x1. Beatriz Souza, de Brasília, mais uma vez aqui com a gente. O ministro alega alguma coisa para que essa matéria vá com urgência? Oi, Tiago. Olha, o governo quer que essa proposta caminhe rápido, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para que ela seja votada o quanto antes. E caso isso não aconteça, o governo já vê a possibilidade de enviar um projeto de lei com urgência para o Congresso Nacional. Isso porque um projeto de lei com urgência, ele tem um prazo de 45 dias para ser votado nas duas casas e, se não for votado, tranca a pauta. Ou seja, nenhum projeto de lei vai poder ser apreciado enquanto ele não for votado. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já chegou a dizer, inclusive, que é amplamente possível a aprovação dessa proposta esse ano. Aqui, no Congresso Nacional, essa proposta da redução da jornada de trabalho é a prioridade do governo neste ano eleitoral. Mas, em contrapartida, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia defendido que há possibilidade de ser votado em maio, mas ele defende esse amplo debate tanto para ouvir o lado do trabalhador, mas também para ouvir o lado de quem prega. E ele já tinha falado também que essa tramitação da proposta segue em um ritmo técnico. Já no Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre se reuniu hoje com representantes de confederações e frentes parlamentares do setor produtivo, que vieram justamente trazer suas preocupações para o senador Davi Alcolumbre e também pedir esse amplo debate, essa discussão. Inclusive, quem esteve aqui presente foi Paulo Scaff, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e ele fez críticas em relação a esse debate em um ano eleitoral. Vamos assistir o que mais ele falou. Nós temos que separar nessa discussão o que é escala de trabalho e o que é jornada de trabalho. A escala de trabalho é o caso que se discute do 6x1. A escala de trabalho está em função do segmento, da necessidade do setor. A necessidade do setor de saúde é diferente da necessidade do restaurante, que é diferente da siderúrgica, que é diferente da agricultura. Quem define a escala de trabalho é a característica, a particularidade do setor. Não dá para você colocar na Constituição Federal um engessamento proibindo a liberdade das partes buscar o entendimento em relação à escala de trabalho. As necessidades são diversas. Pois é, Tiago, o governo quer celeridade nessa tramitação, mas aqui no Congresso Nacional o que se fala é em um amplo debate, uma discussão para ouvir ambos os lados. Volto com você. E o governo pressiona, não é, Beatriz? Até daqui a pouquinho. Ô, Dora, é interessante, né? O governo vai pressionando, quer discutir uma pauta que é uma pauta popular, mas o professor Adriano nos lembrou muito bem a história do petróleo, a pressão da economia, como aconteceu também em 22, né? E o governo, então, como vê uma pauta popular como essa, tem pressa. Pois é, tem pressa, mas um assunto como esse tem muitas variantes que precisam ser discutidas. Vamos ver, essa coisa aí de colocar o projeto com urgência, o projeto de lei com urgência, tem o objetivo claramente eleitoral, porque o projeto de lei, além de andar mais rápido, porque tem um quórum menor que a PEC precisa ser aprovada em 2 turnos, nas 2 casas, com quórum qualificado, tem uma tramitação muito mais lenta. Já o projeto com regime de urgência, o projeto de lei, ele vai direto, ele não passa. O regime de urgência constitucional faz com que ele vá para o plenário. Então, é muito mais rápido. E, além do que, projeto de lei precisa ser sancionado ou vetado, no caso desse aprovado, seria sancionado
pelo presidente da República, naquela circunstância e tal, que naquela cerimônia toda cheia de pompas e tal, que a gente conhece, com discurso presidencial e tal. A PEC não vai à sanção presidencial, ela é promulgada pelo Congresso. Então, o presidente Lula perderia a oportunidade de fazer essa cerimônia da sanção, se aprovado o projeto da redução das jornadas de trabalho. E é isso que ele não quer. Mas aí a oposição, do outro lado, também é um estica e puxa, tá certo? Porque, embora a pauta seja popular, o fato da pauta ser popular não quer dizer que ela passa com facilidade. Gente, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, super popular. Matéria de campanha em 22, foi aprovado em 25. Então, não é assim. E essa questão também, essa questão das jornadas de trabalho, tem um lobby contrário muito grande no mundo financeiro, no mundo do setor produtivo. Essa não é uma questão nada simples. Então, o governo defende a sua posição, mas vai ser um embate que não vai ser fácil, como parece, só porque é uma proposta popular. Não é bem assim. Pois é, na visita hoje a São Paulo, o ministro Luiz Marinho afirmou que é necessário aumentar a produtividade aqui no país. Repórter Marcelo Matos. Governo Lula defende urgência na tramitação do fim da escala 6x1 e não faz sentido pensar em incentivos para a redução de jornada. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, considera a discussão uma necessidade, mas ninguém da União admite qualquer compensação ao empresariado. A redução de jornada tem que vir com ganho de produtividade. Não faz sentido, na minha opinião, pensar em incentivos fiscais para a redução de jornada de trabalho. A jornada ela tem que ser pensada de forma a que o investimento em tecnologia e no ambiente do mercado de trabalho leve ao ganho de produtividade. Se você investiu em tecnologia, você vai garantir o aumento da produtividade. E o Brasil precisa melhorar a produtividade. Então, acho que nós temos que apostar tudo no processo de melhoria no ambiente de trabalho. Em ano eleitoral, dando a dimensão política do fim da escala de trabalho 6x1 para o governo, Marinho não descarta um projeto do Executivo em caráter de urgência, caso o acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, não avance. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, avalia que as condições econômicas estão dadas para o início da queda da taxa Selic no Brasil. Mas ele ressaltou que se houver um aprofundamento dos conflitos internacionais, a situação, infelizmente, poderá mudar. Luiz Marinho divulgou em São Paulo os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e o saldo é positivo de 112 mil postos de trabalho, no balanço das contratações e demissões, o menor para o período desde 2024, sob a justificativa da questão sazonal do comércio. Bom, a gente acompanha o Jornal Jovem Pan, o presidente Lula falando nesse momento sobre a jornada de trabalho 6x1. Ele está aqui em São Paulo participando de um evento. Acompanhe. A maioria dos interessados. Isso é possível numa mesa. Não adianta a gente ficar vendendo facilidade. Vamos aprovar e aprovar, a gente tem maioria, aprova. Primeiro que não tem maioria. É preciso construir a maioria. É preciso construir a maioria. Segundo, é preciso que a gente saiba, que não pode prevalecer a mentira. Eu vi um dia desse artigo dizendo, não, se for aprovado a jornada, de redução da jornada de trabalho, vai ter um prejuízo no PIB de 250 e não sei quantos bilhões de reais. Ou seja, tanto há discurso de venda de facilidade, como há discurso de terrorismo. E os dois não ajudam. Por que vocês acham que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda não acabou? Por que vocês acham que não acabou? A situação está dada. O Putin
Putin sabe que ele vai ficar com o que ele já ocupou. E o Zelensky sabe que ele vai ficar com o que já perdeu. Acontece que é preciso ter coragem para assumir esses fatos. Quem é sindicalista e é grevista sabe de que muitas vezes você sabe que o acordo é possível, mas muitas vezes não se tem coragem de falar numa assembleia. Muitas vezes não existe coragem de falar. Entrega aqui para outra pessoa, minha filha. Como é que você quer que eu vá pegar a carta aí? Bem, então, nós temos que ver a situação real. A situação real é que a classe trabalhadora mudou muito. E o mundo do trabalho mudou muito. Mudou. E é normal também que os avanços tecnológicos deveriam ter sido utilizados para facilitar a qualidade de vida dos trabalhadores. Quem está falando com vocês era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo nos anos 80. E quando foi introduzido o robô na linha de montagem da Volkswagen, eu era contra. Eu nem entendia direito, mas eu tinha intuição de que aquele robô iria ocupar o lugar de muitos trabalhadores. Eu tinha certeza daquilo. E dizia para mim que eu era atrasado. Porque se tivesse um robô, o trabalhador ia trabalhar mais limpo, até de gravata, e ele iria comer no restaurante dos mensalistas. O que aconteceu nos anos 80 é que quando a robotização tomou conta, obviamente que aumentou a qualidade da produção, a qualidade do carro, um monte de coisa, mas também cresceu o número de favelas em São Bernardo do Campo, porque prevaleceu muito desemprego. O que nós estamos tentando é construir um conjunto de propostas que interessam a empresários e a trabalhadores, que interessam ao país, para dar mais comodidade nesse mundo nervoso, para que as pessoas tenham mais tempo de estudar, tenham mais tempo de ficar com a família, tenham mais tempo de descansar. Porque veja uma coisa, eu levantei 5h30 da manhã hoje. 5h30 da manhã. Vou chegar em casa por volta da meia-noite. São quase 19 horas de trabalho. Vou deitar à meia-noite e vou levantar às 5h30 da manhã outra vez. Porque eu quero viver 120 anos. E se eu não me preparar, eu não vou viver 120 anos. Então, o presidente da República, ele necessariamente não é obrigado a dizer o que ele quer. Eu não sou obrigado a dizer porque eu vou funcionar como se fosse uma espécie de juiz. Vocês vão debater, isso vai chegar no Congresso Nacional, o Congresso Nacional pode votar. Na hora que votar, vai chegar na minha mesa para sancionar ou vetar. Eu posso vetar total, posso vetar parcial, posso aprovar total ou posso não aprovar. Mas o que eu quero é que vocês gastem a inteligência que Deus nos deu para construir. Possivelmente a jornada que os entregadores de pizza querem é uma diferente daquela que o Moisés quer no sindicato, lá na Volkswagen, na Mercedes-Benz. Então, não é preciso a gente carimbar todo mundo na mesma coisa. O que é preciso é a gente garantir que todos sejam premiados em função da sua realidade. Porque senão, a gente vai ficar no mesmo. Eu já fui presidente da República, já tive uma comissão discutindo legislação sindical, participava patrão, participava trabalhador e participava o governo, e não deu certo. Não deu certo. Porque não há acordo entre as pessoas. E a gente está com a mesma estrutura sindical feita pelo Getúlio, que a gente criticava, que era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Tiraram o imposto sindical dos trabalhadores. E eu era contra o imposto sindical.
Todo mundo sabe aqui das centrais sindicais qual era contra o ponto sindical. Eu achava que quem tem que financiar o sindicato é os trabalhadores de livre e espontânea vontade, decidido em assembleia. E o dirigente sindical que tinha que ter coragem de fazer o discurso e convencê-lo a aceitar o desconto no final do mês. Não era obrigatório. Mas tiraram dos trabalhadores e do sindicato, tiraram. Porque a maioria dos empresários não paga o sindicato. E o empresário paga o sindicato como o trabalhador paga descontado na folha de pagamento. Então é o seguinte, eu preciso não ter, sabe, dois pesos para favorecer um e uma tonelada para prejudicar o outro. O que nós estamos fazendo um chamamento a vocês? Isso vai ser discutido no Senado. Isso vai ser discutido na Câmara. E vai sair alguma coisa. Tanto será melhor para nós se o que sair for resultado de um acordo entre os empresários, os trabalhadores e o governo. O governo não vai fazer como antigamente, pender para um lado. Porque há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, os empresários se utilizavam muito do peso da máquina do Estado, da força do Estado, para prejudicar os trabalhadores. Dessa vez não vai acontecer. Nós não iremos contribuir para prejudicar os trabalhadores. Não iremos contribuir. E também não queremos contribuir com o prejuízo da economia brasileira. Nós queremos contribuir para que, de forma bem pensada, bem harmonizada, a gente possa encontrar uma solução. Qual é a jornada ideal? Para muitas categorias, tem jornadas diferenciadas. Para muitas categorias. E nós precisamos encontrar o que é bom para cada um. Você pode ter até uma regra geral, mas na hora de regulamentar essa regra geral, vai ter que cair na especificidade, em função da realidade de cada categoria. O que não dá para imaginar, como foi aprovado na Argentina agora, jornada de trabalho de 12 horas. Aqui no Brasil, na Constituição de 1946, o que a Federação das Indústrias de São Paulo defendia? Que os trabalhadores não poderiam ter mais que 10 dias de férias, porque mais de 10 dias ia ficar muito tempo ocioso e ele ia ficar violento e ia beber. Era essa a segunda discussão em 1946, na Constituição de 46. Gente, nós estamos mais civilizados. Nós estamos muito mais civilizados. Os nossos filhos e os nossos netos são muito mais exigentes do que nós. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 60, a maioria dos trabalhadores que trabalhavam comigo era gente oriunda do campo. Era a primeira geração que saía do campo e vinha trabalhar na cidade. Era maravilhoso comer no restaurante da empresa. Era maravilhoso uma série de coisas que a gente não tinha quando trabalhava no campo. Na medida que vai evoluindo, você vai percebendo que você tinha que ter mais direito, diminuir a jornada de trabalho, ser melhor remunerado. E o que aconteceu de lá para cá? Se você pegar a média de muitas categorias profissionais, caiu. Muitos ganham menos hoje do que ganhavam naquela época. E no mundo inteiro é assim. No mundo inteiro, a acumulação de riqueza é muito e muito e muito maior do que o ganho do salário. Aliás, nós temos empresários hoje das plataformas que têm mais dinheiro do que o PIB de muitos países pobres. Isso é justo? Não é justo. O que é justo é a gente tentar encontrar uma solução onde o trabalhador vai trabalhar prazerosamente. No final do mês,
esteja prazer,osamente nunca vou multar com o salário. Porque salário é uma coisa desgraçada, Fausto. Sei que foi do Diese há muito tempo. Sabe? O Júlio Barata foi ministro do governo Médici, de 1969 a 1974. E ele dizia... Bom, aí a fala nesse momento do presidente Lula em um evento aqui em São Paulo e coincidiu, estavam discutindo a escala 6x1, as discussões no Congresso Nacional e o presidente Lula falando, dizendo que vai insistir, é preciso fazer uma discussão muito grande com a sociedade e eu vou chamar a nossa comentarista Dora Kramer para falar um pouco sobre essa declaração do presidente Lula, ou seja, ele em qualquer evento que ele estiver, ele vai aproveitar e nesse caso com empresários e muita gente do sindicalismo, Ricardo Patá também, o ministro da Fazenda presente, Geraldo Alckmin, Simone Tebet. Daqui a pouco tem uma novidade política envolvendo a Simone Tebet. Dora Kramer. Pois é, a fala do presidente Lula, ela achei absolutamente sensata, inclusive, mas ela é contraditória com a pressa que o governo quer imprimir, querendo aprovar essa redução de salário ainda em maio, ainda no primeiro semestre. Que o presidente fala na verdade, de uma negociação longa, porque ele fala em construção de maioria, preservação da produtividade, aponta para as mudanças no mundo do trabalho e defende que o que sair, que o projeto que sair, que a proposta de sair atenda a todas as partes, a empregados, a empregadores, e que se observe os efeitos sobre a economia do país. Bastante sensato, só que isso não se faz em 45 dias, de maneira atabalhoada. É claro que é preciso construir, ele mesmo falou na necessidade de construção de um acordo. E repararam, né, como ele disse que o projeto se referiu à prerrogativa dele de sancionar ou de vetar. Por isso é que essa história, o governo quer fazer projeto de lei, para que fique na mão do presidente. Então, achei que a sensatez, melhor dizendo, exibida por ele é contraditória com essa pressa que o governo quer imprimir na discussão dessa proposta da redução da jornada de trabalho.